Então, você vê em muitos casos o paciente com Parkinson, por exemplo, entrando numa clínica com grandes tremores, que é uma das grandes reações aí dentro dessa patologia, né? São os tremores. Muitos pacientes não conseguem segurar um copo, né? Que faz uso do canabidiol e em poucos minutos você começa a perceber os tremores cessando. Então, assim, hoje tem muita informação, muito vídeo de pacientes diversos, né, inclusive médicos, falando e mostrando, né, sobre esses avanços nesses tratamentos. Se tem, porventura, efeitos negativos e limitações do CBD. Todo medicamento, né, como o canabidiol, também apresenta possíveis efeitos colaterais. Todo medicamento tem aquele que a gente às vezes comecei a ter uma curiosidade de ler os efeitos negativos. Tem alguns que você lê e parece que mata mais do que cura, né? Quais são os efeitos negativos comprovados cientificamente e como os pacientes podem se preparar para isso? É uma questão que a gente queria... Efeito colateral, tá? O que eu vou dizer? Que efeito colateral não tem. A gente está falando que você está suprindo uma substância que o seu próprio organismo produz, tá? Tanto que em outros países, como os Estados Unidos, o canabidiol, ele não está na lista de medicamentos. Ele está na lista de suplemento, né? Porque lá eles entendem que é um suplemento, né? Porque você só vai repor o que o seu organismo já produz. Agora, o que traz reação mesmo, e aí, né, tem que ter mais cuidado, e aí também precisa de muito estudo ainda, é o THC, tá? O THC, ele já tem algumas questões devido, né, ao efeito mesmo, né, alucinógeno, psicoativo, então ele tem que ter uma cautela maior, mas o canabidiol, ele não traz risco nenhum à saúde, nem efeito colateral. Então, naquela primeira frase sua de que há um percentual, né, de THC permitido, né? Dentro de algumas pesquisas que eu fiz aqui, encontrei algumas coisas que aí você pode desmistificar, né? Tem assim, efeitos colaterais mais comuns. Isso aqui, evidentemente, são recortes de interações com a internet, né? Efeitos colaterais mais comuns, como fadiga, diarreia, alteração de apetite, interação medicamentosa, quando monitorada com anticoagulantes. O que você acha sobre isso aí? E a questão com gestante. A gestante, essa questão que está na internet, que o uso limitado de CBD com gestante, você está aqui com um outro lado da moeda, aqui, um esteio prático totalmente até controverso do que eu pesquisei aqui. Sim, tem algumas questões, né, que pela legislação de rótulo, de bula, as empresas também têm que seguir, né, como esses jargões, né, e até porque a questão de qualquer tratamento numa gestante é, de fato, mais delicado, né, porque muitas substâncias, elas ultrapassam a barreira da placenta, né, que é o caso também do canabidiol. Mas é aquilo, né? Tem que ter muito estudo clínico, né? Em vários campos, em várias patologias, para a gente poder validar muita informação. No caso do 0,2% de THC no frasco de canabidiol, ele é praticamente zero, né? Na diluição total ali. Então, esse 0,2% de THC, ele também não traz nenhum tipo de efeito, né? Vou colocar negativo, nenhuma reação adversa para o paciente. Tanto que hoje a gente tem as redes sociais, né? Se porventura, né, o tempo que o canabidiol está sendo comercializado no Brasil tivesse demonstrado efeitos colaterais, com certeza a gente teria aí um número enorme de posts, de vídeos, e você não ouve nada desse tipo. O que você ouve é que me trouxe qualidade de vida, que diminuiu as reações ou cessou, né, as reações dentro da minha patologia. Tá ficando com sono. Em termos de acesso, no Brasil, a gente falando um pouco de o acesso para quem tem uma condição financeira
que pode ter o acesso de importar ou de ter o melhor prescrição do médico, mas falando do senso comum, da maioria da população, pensando na realidade de SUS. Como é que é o acesso hoje de uma mãe que, porventura, fosse um espelho da condição que você tem hoje com a princesa Antonella? Como você poderia falar e ajudar essa mulher que está nos escutando agora para ela ter aonde é que ela tem acesso a esse tipo de medicamento e o que esse medicamento pode ajudar? Sim, hoje assim nós temos em torno de 13 estados que liberaram a conta via SUS, né? Então hoje o SUS fornece enfim, né? O governo fornece na rede pública de saúde. Só que a quantidade que está sendo fornecida ainda é pouco para o número de população, né? E fora que a mãe que tem um filho com uma necessidade especial, ela não tem o tempo para esperar numa fila, né? Porque para ela ter acesso via SUS, ela primeiro precisa passar na consulta, né? E para ela conseguir, por exemplo, uma consulta com o neurologista, né? Demora muito. Então, é assim, o sistema de saúde, ele de fato ele é excelente, ele inclusive é referência, né, para alguns países. Mas tem a questão mesmo da demanda muito grande, né? Então tem esse tempo de espera.